Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Salmos 103, versículo 10 e diz: Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Esse salmo, a gente começou a falar sobre ele na nossa última mensagem. Se você não viu, veja. Que nós falamos sobre o versículo 8, sobre como Deus é maravilhoso, como Deus é cheio de misericórdia, como Ele tem paciência conosco. E aí o texto continua falando que Deus não nos acusa, ele não nos castiga por nossos pecados e nem nos trata como merecemos. O que isso quer dizer? Porque tem muito significado por trás disso, né? Quando a palavra de Deus diz que Deus não nos trata do jeito que nós merecemos, isso na verdade é uma coisa muito boa e a gente tem que entender isso. A maneira que nós merecíamos ser tratados, o que é que nós temos feito, como que nós temos sido como filhos de Deus. Será que eu tenho dado um bom exemplo? Tenho feito a vontade do Senhor? Tenho agradado o Senhor? O que será que eu mereço? Essa palavra merecer, ela é perigosa, né? Porque alguém pode começar a querer falar sobre o que ele acha que ele merece, como se Deus tivesse a obrigação de dar alguma coisa para essa pessoa. Quando na verdade aqui a gente está falando sobre o pecado e sobre a consequência do pecado que todos nós mereceríamos, todos nós iríamos merecer se Deus realmente nos julgasse por cada um dos pecados que nós cometemos. Tem gente que fala que Deus castiga e Deus está pesando a mão. Mas não, a palavra de Deus diz que Deus é quem te perdoa. É Ele quem te protege. Tem gente que fala, se você está sofrendo, se você está passando por isso é porque você está em pecado. Mas não, isso também está errado. Porque a palavra de Deus diz que mesmo quando nós éramos pecadores, estávamos em pecado, Cristo já morreu na cruz por nós. Ele não esperou a gente ficar bom e perdoado e purificado para depois morrer falando assim, agora sim eles merecem. Não, ele morreu por nós quando nós não merecíamos. E digo mais, não há nada que a gente possa fazer para a gente merecer o amor de Deus, merecer a graça de Deus, merecer o perdão de Deus. Não há nada, absolutamente nada que a gente consiga fazer para merecer isso. Nem adianta achar que é por muito esforço seu que Deus vai abrir as portas do céu e falar, eu fiz isso aqui pensando em você porque você merece. Não, nós não merecemos. Mas isso é que é graça, isso é que é a graça de Deus. É Deus nos dando algo tão maravilhoso como o perdão, a salvação, uma nova vida com Ele, mesmo sem a gente merecer. E vamos parar para pensar um pouquinho na maneira dos relacionamentos de pais e filhos, né? Às vezes, crianças são muito ingratas. Adultos também. Mas eu acho que a criança, ela naturalmente ela é muito egoísta, né? Faz parte da criança só pensar nela mesma, porque ela é muito pequena. Ela não aprendeu ainda, né, a desenvolver essa coisa de pensar nos outros em vez dela, né? Uma coisa que você vai desenvolvendo, você vai aprendendo. Então a criança, dependendo da idade, ela só pensa nela. E por causa disso, eu trabalho com criança, eu sei, por causa disso, às vezes, as crianças elas tomam atitudes que qualquer pai e mãe olha e fala, meu Deus, eu não acredito que meu filho está fazendo isso. E às vezes a consequência disso, né, o que o pai ou a mãe decide fazer é falar assim, olha, por que você se comportou desse jeito? Lembra daquilo que eu falei que a gente ia fazer? Lembra daquilo que eu falei que eu ia te dar? Você não está merecendo. Você não merece ser recompensado do jeito que você se comporta. Porque se eu te der esse presente, se eu te der o que você quer depois de você ter feito tudo isso, você vai achar que não tem nada de errado com o que você fez. Então nós, como pais, muitas vezes, nós queremos punir, responsabilizar, né, uma criancinha pequena para ver se ela aprende, para ver se ela entende, né, que aquilo que ela fez foi errado. Talvez como punição, talvez como correção, como uma maneira de ensinar, eu não sei. Mas
a palavra de Deus nos mostra que Deus não faz isso conosco. Porque muitas e muitas vezes, tanto nós, como o povo de Israel, erramos, pisamos na bola, pecamos, traímos o Senhor, somos infiéis a Deus, desobedecemos Ele, desagradamos Ele, e lá vamos nós de novo pedir perdão pelo nosso erro. E quando é honesto, quando nós realmente estamos arrependidos, Deus perdoa. Deus sempre nos dá uma nova chance, de graça, sem precisar fazer nada, sem precisar caminhar de joelhos, sem precisar se chicotear, sem precisar se maltratar, você ou seu próprio corpo. Tanto que, eu estava falando, né, que tem gente que acha que as pessoas só sofrem quando estão fazendo algo de errado. Tanto que isso não é verdade, que os próprios discípulos de Jesus foram alguns dos homens que mais sofreram na Bíblia, justamente por estar fazendo a coisa certa. Então essa coisa de você achar que, eu estou fazendo a coisa certa, Deus vai me recompensar. Eu fiz algo errado, Deus vai pegar uma régua celestial e bater na minha cabeça e falar, tá errado, por causa disso você está sendo punido. Não. Deus não nos educa do mesmo jeito que a gente faz. Deus, ele sabe das coisas de um jeito que nós não conseguimos. Deus nos conhece por dentro e por fora de uma maneira que eu não conheço as crianças. E você, que é pai ou mãe, não tem como conhecer o seu filho. Deus conhece perfeitamente cada um de nós por dentro e por fora. Então ele sabe a maneira melhor de tratar cada um de nós. Então não adianta você dizer, se a pessoa está sofrendo é porque fez algo de errado. Não. Porque não é assim que Deus corrige alguém. Deus não fica jogando praga na cabeça da pessoa até a pessoa entender que ela está errada. Não é isso que acontece. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Eu citei Romanos 5:8, né? Que mesmo nós, em pecado, Cristo já morreu por nós. E o perdão de Cristo, ele vem de graça. Ele vem para todos. Eu não posso falar, ele vem fácil, porque é necessário arrependimento. É necessário honestidade, é necessário que você, diante de Deus, realmente se arrependa do que você fez. Mas Deus está pronto para te perdoar. Deus está pronto para te dar uma nova chance. Ele está disposto. É por isso que esse texto que a gente leu hoje, que fala que Deus não nos castiga por nossos pecados. É importante a gente lembrar disso. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça de que se você fizer algo de errado, Deus vai te agredir, Deus vai te maltratar. Não vai. Nosso Deus é um Deus de amor, de perdão e de misericórdia. As pessoas mais entendidas da pedagogia, elas já sabem. Elas sabem que não adianta bater na criança, porque não é assim que ela aprende. Isso acaba piorando a situação. Quanto mais Deus, cheio de sabedoria, de graça, de misericórdia, de amor por nós, Ele sabe como nos tratar. E Deus não nos castiga por nossos pecados. E não nos trata como a gente merece. E que bom que Deus não trata a gente como a gente merece. Ele nos trata muito melhor do que a gente merece. Sabe aquela situação, às vezes na vida, quando alguém faz uma surpresa para você, talvez você seja um pouco mais tímido, mais inseguro, e alguém faz algo bonito para você, e essa sensação que você tem dentro de você de, meu Deus, eu não mereço tudo isso. Essa sensação, quando a gente está com Deus, ela é muito mais comum. Essa sensação de eu não mereço tudo isso. Mas não é uma sensação de insegurança minha, porque às vezes alguém faz uma festa de aniversário para mim e eu penso, eu não mereço isso. Isso só eu sendo inseguro, eu que não estou vendo o valor que eu tenho. E quando a palavra de Deus diz que Ele não nos dá o que a gente merece, Ele nos dá melhor, Ele faz melhor do que nós merecemos, não é a palavra de Deus falando, olha, você não vale nada, você não merece nada. Não, porque lembre-se, Cristo morreu por mim e por você. Deus morreu para nos salvar na cruz. Com o Pai, estava ali na cruz, morrendo por nós. Isso mostra que nós temos muito valor.
muito valor. Então, se você acha que você não tem valor, você também está errado. Porque você tem muito valor. Mas entenda, tente encontrar um equilíbrio. Não pense que você não vale nada, porque nós valemos muito. Deus mostra o valor que nós temos. Ao mesmo tempo, não ache que você é incrível, porque não é pela nossa habilidade que nós somos salvos. É só pela graça de Deus. Encontre um equilíbrio. Andar com Deus é sobre equilíbrio, né? As pessoas extremas, fanáticas, não importa qual a opinião dela, né? Dificilmente elas caminham com Deus, porque andar com Deus é buscar sempre um equilíbrio. Entender que eu não sou nada diante de Deus, mas ao mesmo tempo, para Deus eu sou muito importante. E Ele cuida de nós. E Ele não nos trata como a gente merece. Ele nos trata muito melhor. Então, bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.